porque a primeira turma, do Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar 3 deputados do Partido Liberal réus por desvio de emendas. Marília, conta pra gente os detalhes dessa ação e que forma aí, ou que torna réus esses parlamentares do PL. Bom dia para você, bem-vinda. Oi, Nonato, bom dia para você, para a Patrícia e a todos que estão nos acompanhando neste domingo aqui no Jornal da Manhã. Pois é, essa decisão aí, nessa formação da maioria do Supremo Tribunal Federal aconteceu neste sábado e eles julgam justamente uma denúncia oferecida aí pela Procuradoria-Geral da República de 3 parlamentares do Partido Liberal por desvio de emendas parlamentares. Nós estamos falando dos deputados Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa. Votaram, para poder acompanhar essa denúncia, foi o ministro relator deste caso, que é Cristiano Zanin, e acabaram seguindo o mesmo voto do relator os ministros Alexandre de Moraes e também a ministra Carmen Lúcia. O julgamento ele acontece em plenário virtual e ele vai até essa terça-feira, dia 11 de março. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, os parlamentares eles viram réus e vão responder pelos crimes de organização criminosa e também de corrupção passiva. E como é que isso aconteceu? Lá em 2020, a Procuradoria-Geral da República apontou que o grupo, esses 3 parlamentares, pediu ao então prefeito de São José de Ribamar, que fica lá no Maranhão, o pagamento de uma propina no valor de 1,66 milhão de reais. Em compensação, eles iriam destinar aí recursos públicos federais, que são as emendas parlamentares, no valor de 6,67 milhões de reais ao município por meio justamente dessas emendas parlamentares. Essa denúncia aí que foi oferecida pela PGR, ela aponta que o líder, dessa suposta organização, desse suposto esquema, era o deputado Josimar Maranhãozinho e ele tinha ingerência sobre as emendas dos outros deputados que estão envolvidos também nessa denúncia. Além disso, a investigação também apontou que Bosco Costa, que é o outro parlamentar envolvido, ele usava até mesmo a sua esposa e também o seu filho na destinação de parte desses recursos indicados e que ele também contava aí com a ajuda de agiotas, blogueiros e de empresários. A investigação também aponta que o grupo ele exigia a devolução aí de 25% dos valores das emendas que eles indicavam para a saúde do município de São José de Ribamar, lá no Maranhão. Lembrando que mesmo com a maioria formada, o julgamento ainda segue, vai até esta terça-feira, Nonato. Perfeito. Marília Ribeiro atualizando para a gente essas informações. Prossegue, mas a maioria está formada, eles se tornam réus, portanto. Vou chamar aqui o Mano Ferreira e o Diogo da Luz, nossos comentaristas neste domingo. Segundo o relatório da Polícia Federal, Mano e Diogo, havia até ameaças a alguns prefeitos no que diz respeito a essa composição para a propina, para a divisão dessas emendas. E com isso, Mano, acho que ganha muito mais força os projetos e as ações para que as emendas parlamentares tenham mais transparência e a gente saiba exatamente aonde está chegando esse dinheiro, não? Exatamente, Nonato. Essa é a ponta de um iceberg muito mais amplo. A gente precisa contextualizar que em 10 anos a gente multiplicou o valor das emendas parlamentares 10 vezes. Então, o volume de recursos hoje é gigantesco e está sendo utilizado sem qualquer tipo de transparência, então não tem a chamada rastreabilidade, a gente não sabe de onde parte o dinheiro e onde que ele acaba, e muito menos algo que a gente precisa modificar, não apenas no contexto das emendas parlamentares, mas de forma ampla no Estado brasileiro, que é a avaliação de resultado, a avaliação de desempenho do gasto. Ou seja, qual a efetividade do retorno social de cada centavo que é utilizado do dinheiro do pagador de impostos. Essa é uma questão essencial que o debate das emendas parlamentares precisa fazer com que o país aprofunde, porque mais importante do que quem destina, se é o legislativo ou o executivo, é como destina e com que qualidade destina, qual o retorno social para o contribuinte que paga essa conta. E para isso a gente precisa estimular e construir, de fato, uma cultura de avaliação de desempenho
das políticas públicas de forma ampla. A gente não pode continuar normalizando a ideia de que alguém que ocupa um cargo público pode tratar o dinheiro público como se fosse uma extensão do quintal da sua casa, como se não precisasse prestar contas e não avaliar o desempenho do gasto que tem sido executado com o dinheiro que é de todos nós. Afinal de contas, se queremos ser de fato uma democracia representativa, o gasto público precisa ser devidamente representativo dos desejos e vontades do eleitor. E para que isso de fato seja possível, nós precisamos avaliar o resultado e o desempenho de cada um dos centavos que são utilizados do pagador de impostos. Eu tenho dito faz um tempo razoável e fico cada vez mais assustado com a possibilidade de serem reais as minhas palavras. Essas emendas eleitorais, se forem investigadas a fundo, mostrarão talvez algo muito maior que mensalão, Petrolão e Lava Jato até juntos. É muito dinheiro manejado de maneira secreta, como diz a própria legislação, e por isso está essa discussão no Supremo Tribunal Federal. São as emendas secretas que vão, não se sabe para onde, quase sempre para essas ONGs e ONGs, organizações não governamentais, que no fundo são braços de membros do governo, quase sempre dirigidos por assessores de parlamentares ou pessoas próximas a eles, que estão fazendo barbaridades com o nosso dinheiro. Isso precisa ser investigado muito a fundo.